A última, crianças, e agora só resolução de questão sobre execução trabalhista. A gente já tem lá, né, a gente já tem as teorias sobre execução que você vai encontrar no canal do YouTube. Tio, qual é o canal do YouTube? TVSat, tá? No canal do YouTube da TVSat, se inscreva lá, tá? Se inscreva lá. Você vai ter 3 aulas de teóricas sobre execução. E agora a gente vai ver os exercícios. Lembrando que assim como acontece com as outras matérias não, né? Com os outros conteúdos, como por exemplo a audiência trabalhista, né? Produção de provas no processo de trabalho, recurso e pressuposto, bem que recurso e pressuposto, vocês viram que são bem pouquinhas questões. A concentração mesmo é o quê? Audiência, prova e execução. E mesmo em execução, você vai notar que essas questões se repetem muito. Tio, eu acesso o site, eu nunca sei onde é que está o material. Tinha que ser lesado. O material está sempre debaixo, em PDF, o material está sempre debaixo da primeira aula do curso. Debaixo da primeira aula de cada curso está o material em PDF. Tranquilo? E você? Né? E você que está... que está no canal do YouTube e não tem acesso ao material, é só me pedir pelo Instagram, @curso Alexandre Teixeira, tá? Que eu mando para você o material. Tio, dá o seu celular, dou nada. Eu quero ter, já vão perguntar dúvida de madrugada. Vou desconjurar tudinho. Então, bora para cá. Questão 1, tá? Bora, questão 1. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à execução trabalhista. Letra A. As partes devem ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, exceto da contribuição previdenciária incidente que ficará a cargo da União. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Você sabe que quando a gente começa a execução, tão logo é iniciada a execução, principalmente se o título executivo ou o título que se quer executar ele não for líquido, o que é que o juiz faz? O juiz intima as partes para proceder à liquidação. Tio, eu vou liquidar. O que é liquidar? Você vai calcular. Você vai calcular o quê? Principal, juros, correção monetária, contribuição previdenciária devida à União e ainda o imposto de renda também devido à União. Professor, se eu soubesse, né, se eu soubesse calcular alguma coisa, juro, correção monetária, eu não tinha feito direito não. Eu tinha feito contabilidade como o seu Lourenço, eu tinha feito engenharia. Pois é, mas não se preocupe não. Apesar de que o juiz vai intimar você parte, para que você faça a liquidação. Vamos já ver uma questão aqui, seja ela por cálculo, arbitramento ou por artigos, mas se você não quiser, se você não souber, se você não puder liquidar, muito embora seja intimado para isso, né, parágrafo 1º B de bola do artigo 879 da CLT, parágrafo 1º B de bola do artigo 879 da CLT, os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho fazem isso para você. Se você não quiser, não souber ou não puder liquidar, o juiz pede que o calculista da vara faça a liquidação. Se você não quiser, não puder, não souber liquidar, o juiz nomeia um oficial de justiça avaliador. O juiz chama, por exemplo, nomeia um perito para fazer isso. Mas o título vai ser liquidado de alguma forma, seja por você ou seja pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Acontece que quando você é intimado para liquidar, mesmo que você não saiba, você vai ter que liquidar. Ou os órgãos, principal, juros, correção monetária, contribuição previdenciária devida à União. Ixi, Maria, agora abriu. O imposto de renda, agora nem falar disso. O imposto de renda devido a... também acho. O imposto de renda devido à União. Tá? Então o item A está falso. Porque por mais que a União ela vá ser intimada, a União vai ser intimada. Só que a União vai ser intimada já para falar do cálculo da contribuição previdenciária que você fez. A União não vai ser intimada para calcular a contribuição previdenciária. Quem calcula a contribuição previdenciária é você, ou se não souber, não puder, não quiser, os órgãos auxiliares. E a União não é intimada não? A União é intimada sim. Parágrafo 3º do artigo 879 da CLT. Só que a União, minha florzinha, ela é intimada não para calcular, mas para falar sobre o cálculo que você fez. Letra A tá falsa.
Letra B de bola, bem tranquila essa. Tratando-se de prestações sucessivas por prazo determinado, a execução compreenderá as parcelas vencidas e as que irão se vencer. Deixa o tio dizer para ti, o tio dar um exemplo para você. Imagina que você fez um acordo na Justiça do Trabalho de 10 vezes. Você fez um acordo de 10 mil reais e você vai pagar 10 parcelas de R$1.000. O que você está vendo é que essas parcelas são sucessivas, tá? São 10 parcelas, vencendo-se, por exemplo, a primeira hoje, e se for só mês que vem, não tem problema, tá certo? Mas eu quero que seja hoje, eu quero a mesma entrada, tá? Então, vencendo essa primeira hoje e as demais, né, sucessivamente nos meses seguintes. Acontece que são 10 parcelas, logo essas prestações sucessivas, elas são prestações sucessivas por prazo determinado. Quando você faz um acordo, por exemplo, na Justiça do Trabalho, esse acordo é homologado por sentença. E o acordo homologado por sentença descumprido, esse acordo, repito, homologado por sentença descumprido, ele é título executivo judicial nos termos do artigo 876 da CLT. Acontece que é perfeitamente possível que o cara pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, pagou a quarta, mas não pagou a quinta. Tio, se o empregador, por exemplo, fez um acordo com o empregado, homologado pelo juiz, o empregador não pagou a quinta parcela, o que é que eu cobro? O que é que eu executo? Você vai cobrar, você vai executar não só a parcela vencida, mas você vai executar também, vai cobrar também as parcelas vincendas, porque todas aquelas parcelas vincendas. Tio, o que é uma parcela vincenda? Que ainda vai se vencer. Aí Natanael grita aí para mim, ou é o 891 ou é o 892 da CLT, que um fala de prestação por prazo determinado e outro fala de prestação por prazo indeterminado. Eu vou chutar, vai que eu tô bom de artigo hoje, artigo, já ele grita ali, artigo 891 da CLT, em que ele vai dizer que as parcelas de trato sucessivo por prazo determinado, você cobra não só a parcela atrasada, você cobra também as parcelas que irão se vencer, porque todas elas vão se vencer de forma antecipada. Acertei? Eu tô bom de artigo. Artigo 890, isso dá sorte, vai dar certo! Vai cair, vai dar certo, mas eu não estudei, então vai dar merda pra você, tá? Vamos lá. Questão 1, letra A falsa, né? E questão 2, letra B de bola verdadeira, artigo 891 da CLT. Letra C de casa. Cuidado com essa daqui, tá? Na execução por carta precatória, essa daqui, bicho, ela parece difícil. Mas se você entender a brincadeira dela, você mata. E ela já caiu 5. Não foram 1, 2 nem 3. 5 vezes na primeira fase da OAB. E eu tô só esperando ela na segunda fase. Tanto é verdade que na segunda fase da OAB, né, Natanael? O que é que eu faço? Quem me lembra é Natanael, né? Quando ele passa, né? Quem me lembra é ele. Na segunda fase, o que é que eu faço? No sábado à tarde, a prova é domingo no outro dia. No sábado à tarde, negada, pega aí a súmula 419. Aí eu vou explicar a súmula 419 todinha. Para quê? Porque como ela já caiu 5 vezes na primeira fase, ela cai já na segunda. Até demorando, bebê. Ela cai já na segunda. E aí o que vai acontecer? Os caras vão estar com ela bem fresquinha na cabeça. No dia seguinte, minha filha, é 1,25, bem facinho para você ganhar. Aí quando acaba a prova, o que a negada diz? Tem acesso à prova, né? Tem, o que é, menina? Tem acesso à prova. Tem nada, né? Tem não. Então vamos lá. Na execução. Tem não, sai, pessoal. Tá doida, né? Abaixo da Receita Federal atrás de mim, agora os outros, né? Vamos lá. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros são oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-lo será sempre deprecante. Deixa eu te explicar. Tio, o que é juízo deprecante, o que é juízo deprecado? Bora pra cá. Seu Renato, o senhor é daqui de Fortaleza ou de algum interior? Interior. Qual é o interior? Aí o senhor tinha me falado. O senhor tinha me falado que era de Sobral. United States of Sobral. Pai de Fortaleza Sobral tem que ter passaporte, negado. Mas o senhor já é naturalizado cearense, né? Nem brasileiro cearense. Então bora pra cá.
Existe uma reclamação contra o seu Renato. É de mentira, existe não, senhor Renato. E aí a reclamação contra o seu Renato foi julgada procedente, a sentença transitou em julgado, vamos começar a execução. Acontece que na execução o senhor Renato disse que não tinha dinheiro para pagar, tá? Não disse que... Então, não, beleza, não tem não. Vamos aqui para o Bacenjude fazer o bloqueio da conta bancária. Nada. 98 centavos na conta. Eu, putz grila. Aí, não, bora mandar um ofício pro Detran. O Detran disse que não tem um carro no nome do seu Renato. Bora mandar um ofício para os cartórios de registro de imóveis. Rapaz, não tem um imóvel no nome do seu Renato. Só que eu descobri que o seu Renato, muito embora more aqui, tá? Ele é mesmo de Sobral. E todo o patrimônio do seu Renato tá onde? Em Sobral. Todo o patrimônio do seu Renato tem em Sobral. Aí lá vai, né? Está em Sobral, aí o que eu faço? A execução corre em Fortaleza. Se eu quiser que seja algum bem penhorado do seu Renato em Sobral, é preciso que seja expedida uma carta precatória. O juiz de Fortaleza que vai confeccionar e expedir a carta. O juiz de Sobral que vai receber. O juiz de Fortaleza, portanto, ele é o quê? O deprecante. O de Sobral que recebe é quê? É o deprecado. Aí foi penhorado, por exemplo, um bem do seu Renato. Se foi penhorado um bem do seu Renato, o seu Renato vai entrar com os embargos. Pode ser embargo de execução. Se penhorou o bem de um terceiro, embargo de terceiro. Por exemplo, vamos brincar com embargo de execução. Aí foi penhorado um bem do seu Renato. O seu Renato quer opor embargos de execução. Quando o seu Renato for opor os embargos de execução, o seu Renato escolhe. Ou ele opõe os embargos de execução no juízo deprecante, que é Fortaleza, ou ele opõe no juízo deprecado. Tá? Então, quando o senhor Renato for opor os embargos de execução, ou ele opõe no deprecante, ou opõe no deprecado. Tio, e a competência? Regra geral, eu vou falar, mas depois a gente vai especializar. Regra geral, a competência é do deprecante. Apesar de você poder oferecer, repito, os embargos tanto no deprecante quanto no deprecado, mas a competência para processar e julgar os embargos, via de regra, a competência ela é do deprecante. Tio, se é via de regra é porque tem exceção, não é? Qual é a exceção? Quando o erro, quando o equívoco, quando aquilo que você quiser discutir, vai melhorar, tenha calma. Quando aquilo que você quiser discutir nos embargos da execução, de novo, quando aquilo que você quiser discutir nos embargos à execução, aquilo, por exemplo, for o erro exclusivo do juízo deprecado. Como assim, professor? Quando foi penhorar um bem do seu Renato, penhorou lá um ponto comercial que o senhor Renato tem lá no Beco da Poeira. Aí penhorou, só que esse bem, o valor dele de mercado é 2 milhões de reais. Só que o oficial de justiça, ele avaliou o bem em 100 mil reais. Houve um erro muito grosseiro na avaliação do bem. Aí eu pergunto a você, quem é que avalia o bem? O oficial de justiça. Esse oficial de justiça, ele está trabalhando, vamos dizer assim, para o juízo deprecante ou deprecado? Deprecado. Porque não foi o deprecado que recebeu a carta precatória executória, então ele que vai cumprir. Então o erro foi esse, foi erro de avaliação. O bem valia 2 milhões, mas o oficial avaliou por 100 mil reais. Uma subavaliação. Então, nos embargos à execução, por exemplo, o que você vai discutir? Você vai discutir a avaliação do bem. Tio, eu só vou discutir a avaliação do bem. Então, você vai discutir unicamente, você só vai discutir exclusivamente um erro do juízo deprecado. Apresentar os embargos, você pode apresentar tanto no deprecante quanto no deprecado. A competência, via de regra, é do deprecante. Quando é competência, vai ser do deprecado? Quando a matéria discutida, tá, versar unicamente sobre o ato praticado pelo deprecado. Como o ato de avaliação equivocada foi praticada pelo oficial de justiça a mando do juiz deprecado, o que você quer discutir foi ato exclusivo do deprecado. Logo, a competência, nesse caso, é uma exceção, a competência será do deprecado. Súmula 419 do TST, tá? Súmula
apesar da súmula 419 ser aplicada para embargos a de terceiro, mas ela vai valer também, né, para embargos à execução, tá? Súmula 419. Então, bora para cá. Agora, nosso tio, foi muito complicado, confuso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem mais 4 questões dessa. Então, garanto a você, quando acabar essa aula, você está sabendo disso de cor, você não erra dia 17, tá? Você não vai errar dia 17 de março, se ela cair pela 6ª vez. Tranquilo? Vocês vão pedir para a questão cair. Então, vamos lá. Letra C. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro, letra C, questão 1C. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecante ou no deprecado. Até aí está tudo verdadeiro, você escolhe. Mas a competência para julgar será sempre deprecante, falsa. A regra é que é deprecante, mas pode ser de quem? Do deprecado. Inclusive é a questão 2. Olha a questão 2, tá? Mas vamos ver já já, né? Vamos, letra D de dado. Então, letra C é falsa. Súmula 419. Letra D. Em se tratando de execução provisória, cuidado com essa questão, com a reforma trabalhista houve uma alteração nela. Então, a gente vai ter, salvo engano aqui, 2 respostas corretas, tá? Na época, não. Na época, só era a letra D. Hoje mudou, tá? Então, vamos lá. D de dado. Em se tratando de execução provisória, não fere direito líquido e certo. Quando ele diz que não fere direito líquido e certo, é o mesmo que dizer o quê? Não cabe mandado de segurança. Eu vou dizer de novo. Quando a questão disser para você, quando a súmula disser para você, quando alguém disser para você, não fere direito líquido e certo, é o mesmo que dizer, não cabe mandado de segurança, tá? Então lá vai. Em se tratando de execução provisória, não fere direito líquido e certo, não cabe mandado de segurança a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens a penhora, uma vez que obedece à gradação prevista em lei. Deixa eu dizer para ti, antes da reforma trabalhista e antes do novo CPC, de novo, antes da reforma trabalhista e antes do novo CPC, quando a execução ela era provisória, tio, me lembra, eu assisti aos vídeos no YouTube sobre execução, teoria, mas eu não lembro. Execução definitiva, a decisão transitou em julgado. Execução provisória, a decisão ela não transitou em julgado. A dela ainda cabe o quê? Recurso. Aí o teu processo vai subindo aqui na vertical em grau de recurso. Não transitou em julgado, mas você querendo antecipar o processo, você querendo correr muito rápido, enquanto teu processo vai na vertical subindo em grau de recurso, tu vai aqui na horizontal fazendo o quê? A execução provisória, tu vai antecipando o teu processo na execução provisória. Se por um acaso a decisão aqui, condenatória, transitar em julgado, aquela execução provisória se transforma em execução definitiva. Se por um acaso a sentença que está sendo provisoriamente executada, essa sentença ela for reformada para julgar a reclamação trabalhista improcedente, a execução provisória desaparece, vira purpurina. Tá? Isso, Renato, vira purpurina a execução provisória. Tranquilo? Acontece que antes da reforma e antes do novo CPC, quando se tratava de execução provisória, havia no 620 do CPC antigo, havia o princípio chamado princípio da execução menos gravosa para o devedor. E quando a execução ela era provisória, o que é que o TST dizia antes do novo CPC, antes da reforma? O TST dizia que antes do CPC, antes da reforma, a execução provisória, ela tinha que se processar da forma menos gravosa para o devedor. De modo que, na execução provisória, se você nomeasse bens outros que não dinheiro, não haveria nenhum problema. Se o juiz mandasse bloquear sua conta bancária, caberia mandado de segurança. Só que hoje, com o novo CPC, com a reforma trabalhista, o TST mudou radicalmente o seu entendimento. No sentido de que mesmo na execução provisória, é pau no devedor. Como assim execução provisória? É pau no devedor.
execução é provisória, se você nomear bens outros que não dinheiro, nomear ar-condicionado, nomear um carro, nomeou a câmera, nomeou o nome disso aqui, né? O microfone. Se você nomeou bens outros que não dinheiro, na execução provisória, o juiz vai mandar bloquear a tua conta bancária. E da decisão dele que mandar bloquear a tua conta bancária, não cabe mandado de segurança. Isso resultou, esse entendimento novo, resultou inclusive no cancelamento do inciso 3º da súmula 417 do CPC, tá? Resultou inclusive no cancelamento do inciso 3º da súmula 417. Então hoje, na época não, na época em que ela foi feita, esse item era falso. Hoje, esse item é verdadeiro. Então nós temos hoje 2 itens verdadeiros, tanto o B quanto o D de dado, tá? Questão 2. Olha a questão 2, ó. Numa reclamação trabalhista, o autor teve o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, sem qualquer reflexo. Após liquidado o julgado, foi homologado o valor de R$15.000, iniciando-se a execução. Em seguida, as partes compareceram em juízo, pleiteando a homologação de acordo no valor de R$10.000. Com base no caso narrado acima, é correto afirmar que... Deixa eu te dizer uma coisa. Via de regra, quando você faz um acordo judicial, tá? O pessoal geralmente faz um acordo judicial não só para pagar menos o crédito trabalhista, mas para pagar menos também contribuição previdenciária. Como assim, professor? Imagina que o juiz, numa sentença condenatória, o juiz condenou o caboclo no valor de R$100.000, tá? O juiz condenou o caboclo no valor de R$100.000. Sobre esses R$100.000, é claro, em se tratando, por exemplo, de parcela de natureza remuneratória. Partindo do pressuposto que R$100.000 não tem natureza indenizatória, esses R$100.000 têm natureza remuneratória, sobre esses R$100.000 vai haver a contribuição, vulgo INSS. Haverá contribuição previdenciária sobre os R$100.000 devido à União. O que acontece? Acontece que o pessoal, mesmo depois de proferida a sentença, mesmo depois de prolatada a decisão condenatória, o pessoal adora fazer acordo. Aí fizeram um acordo pelo valor de R$10.000. Tio, se fizeram um acordo no valor de R$10.000, INSS, via de regra, quando você faz a sentença é 100.000, INSS seria sobre 100.000. Mas se posteriormente você fizer um acordo, por exemplo, por R$10.000, a contribuição previdenciária será sobre quanto? R$10.000. Só que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Natanael, artigo 832 da CLT, Natanael. Eu acho que é o parágrafo 2º, olha aí para mim. E muito cuidado nisso aqui, porque a lei vai dizer uma coisa e o TST vai dizer outra. Daí o porquê da reforma trabalhista. A lei diz uma coisa, aí o TST diz: eu não concordo com isso. Vai ser assado. E aí colocou na prova e foi não que está na lei, mas que está no entendimento do TST. Então bora para cá. Se você pegar, ver se é o parágrafo 2º do artigo 832, que diz que, né, que depois de transitada em julgado a decisão, ou depois da liquidação de sentença... Terceiro, né? Vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, tá? O parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, ele vai dizer que depois que a sentença condenatória transitar em julgado ou depois que houver liquidação da sentença, vou dizer de novo, parágrafo 3º do 832, ele vai dizer: se depois de transitada em julgada a decisão ou depois de liquidada a sentença, mesmo que você faça acordo, preste atenção, mesmo que você faça acordo por 10.000, a contribuição previdenciária seria sobre 100. Mas aí o que foi que o TST fez? O TST, descumprindo a lei OJ 376 da SDI 1 do TST, o TST, descumprindo a lei, disse: não.
mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mesmo assim, se a sentença condenatória de 100 mil transitou em julgado, se eu fizer um acordo por 10 mil, a contribuição será sobre quanto? 10 mil. Então, para o TST e, consequentemente, para a FGV, qual vai ser a única exceção? A única exceção vai ser após a liquidação de sentença. Então, vamos lá. Sentença de 100 mil, INSS é sobre quanto? 100 mil. Posteriormente, se faz um acordo por 10 mil, INSS sobre quanto? 10 mil. Salvo quando o acordo for feito após a liquidação de sentença na fase de execução. Se o acordo for feito de 10 mil reais, após a liquidação de sentença na fase de execução, aí por mais que o acordo seja 10, mas a contribuição previdenciária é sobre 100, tá? E aí, mais uma vez, né, a Justiça do Trabalho, através do TST, descumprindo a lei, aí ninguém sabe por que vem reforma trabalhista, tá? Vamos lá. Então, bora para cá. Então, letra A, né? Letra A, aí vamos só ler de novo, né? Após liquidado o julgado, foi homologado o valor de 15 mil, iniciando-se a execução. Em seguida, as partes compareceram em juízo, pleiteando a homologação do acordo no valor de 10 mil reais, tá? Com base no caso narrado acima, é correto afirmar que o juiz não pode homologar o acordo, porque isso significaria violação à coisa julgada? Falso, tá? Letra B, é possível a homologação do acordo, mas o INSS será recolhido sobre 15 mil? Olha, essa opção aqui é para ser a opção verdadeira, tá? Essa aqui para ser a opção verdadeira, de acordo com o quê? Com o parágrafo 3º do artigo 832. Mas a FGV, ela não aceitou e nem mudou o gabarito. Então, bem atenção para o que eu vou dizer, não estou dando gabarito errado. Pela lei, a resposta é a letra B de bola, porque o acordo foi feito quando? Após a liquidação. E após a liquidação, pelo parágrafo 3º do 832, seria o acordo, por mais que fosse 10, condenação 15, e INSS seria sobre 15. Mas a FGV não aceitou essa resposta, ela deu foi outra. Letra C, a homologação do acordo, no caso, dependeria de concordância do órgão previdenciário falso. Só quem tem que concordar com o acordo, sabe quem é? É o juiz. Na verdade, as partes, né? E o juiz. E por que o senhor falou só o juiz? Porque mesmo que as partes concordem com o acordo, se o juiz disser que não concorda, ele não homologa. Porque todo acordo, para ter validade, tem que ser homologado por sentença. E letra D de dado. É possível a homologação do acordo? É. Só que será recolhido sobre 10 mil? Bem, para a FGV, o gabarito oficial é esse aqui. E eu deixo aqui registrado o meu protesto, tá? Deixo registrado o meu protesto. A súmula 418 diz que o juiz não é obrigado a homologar acordo, tá? Mas a FGV se baseou na OJ 376 da SD1 do TST, tá? Então, a resposta correta para mim é B de bola, mas para a FGV qual é? É D de dado, tá? Aí posso fazer muita coisa não. Questão 3. Carlos José, bora prestar atenção? Vamos lá? Carlos José Pereira teve julgados procedentes os pedidos de equiparação salarial e de pagamento das diferenças salariais daí decorrentes. Iniciada a execução provisória, Carlos apresentou os seus cálculos de liquidação, requerendo a sua homologação. O juiz, contudo, abriu prazo para que a parte contrária se manifestasse sobre os cálculos. Feito o contraditório, o juiz acabou por homologar os cálculos apresentados pela demandada e, com base nesse valor, expediu o mandado de citação, penhora e avaliação. 24 horas após a expedição, o executado garantiu o juízo e requereu a expedição de alvará para o exequente, com a consequente extinção da execução. O juiz indeferiu o requerimento do executado, sob o argumento de que deveria aguardar o decurso de 5 dias a contar da garantia efetuada. Passados os 5 dias, o juiz julgou extinta a execução
pelo cumprimento da obrigação e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, intimando-o da decisão. Com base na situação descrita, é correto afirmar que o exequente tem o direito de interpor. Olha, deixa eu contar um negócio para você, certo? Toda decisão do juiz na execução só cabe um recurso. E eu acho que eu gritei umas 5 vezes no final do terceiro vídeo. Toda decisão do juiz na execução só cabe um recurso. E o recurso é agravo de petição. Das decisões do juiz na execução, cabe agravo de petição. Durante o processo da execução, o juiz, meu Deus, eu espirro ou eu tuço? Eu espirro, cabe o quê? Agravo de petição. Meu Deus, o juiz soltou um pum na execução, cabe o quê? Agravo de petição. Das decisões, foi que ele decidiu? Não sei. O que é agravo de petição? É um recurso. Não sei. Mas da decisão do juiz na execução cabe o quê? Agravo de petição. Tá? Então, da decisão que ele deu de liberar o alvará e declarar extinta a execução, cabe o quê, negada? Agravo de petição. Aí, letra A, que é o artigo 897A da CLT, né? O que é que vai dizer o artigo 897? Caberá agravo no prazo de 8 dias. Letra A, de petição das decisões do juiz na execução. Aí você, apelação? Não, filhão, porque apelação nem existe no processo de trabalho, é só no processo civil. B, agravo de petição no prazo de 8 dias, uma vez que não foi intimado da garantia do juízo e, portanto, não lhe foi dada a oportunidade de impugnar a sentença de homologação de cálculos. Lembrando que tem outra questão dessa daqui, tá? Tem outra questão dessa. Mas vou deixar falar mais na frente. Vamos brincar só com recurso aqui? Letra C. Recurso ordinário? Não, porque não cabe recurso ordinário na execução. Só cabe na execução agravo de petição. Recurso ordinário no processo de conhecimento. Letra D. Agravo de instrumento em 10 dias. Olha, deixa eu contar para você um segredo. O agravo foi visto na aula passada. O agravo de instrumento no processo do trabalho só tem uma única serventia. Qual? Destrancar recurso. No cível, ele tem duas. Ele serve para 1, destrancar recurso. No cível, 2, atacar a decisão interlocutória. Processo de trabalho não. Processo de trabalho, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de imediato. Por isso que o processo de trabalho, ele é um prato cheio para mandado de segurança. Quando o juiz trabalhista, ele profere uma decisão interlocutória, ilegal, abusiva e teratológica, como ele é uma autoridade, proferiu uma decisão ilegal, abusiva, teratológica, que violou o direito líquido e certo de alguém, como não tem nenhum recurso específico, só pode caber o quê? Mandado de segurança. Tio, mas eu não quero impetrar mandado de segurança. Então pronto, o juiz proferiu uma decisão interlocutória, ela é irrecorrível de imediato. O que é que você faz? Parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Você protesta. Tio, exemplo de interlocutória. Excelência, eu gostaria de ouvir a testemunha Natanael da Rocha Domingos, o juiz. Deus me livre ouvir desgraça dessa. Indefiro. Saiu cerceio de defesa. E você protesto. Cerceio de defesa, porque Natanael vai provar que a reclamante não prestou nenhuma hora extra. Aí eu protestei. Quando eu protestei, eu resguardei o meu direito de